Bom dia, boa tarde, boa noite. Independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separam as nossas consciências entre a vida e a morte. Bloco diário de 247 e minguando até 1043 dias, 18 de agosto de 2024. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal. E se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados. E se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas e eu não posso fazer isso só. Eu faço um trabalho de um e todos fazem o trabalho de um na boa fama de conhecer o Cristo. Terceira parte. Formação da esquerda falsificada inconsciente. Peço a vocês que vejam os blogs anteriores, isso é importante para que a gente possamos evoluir a nossas consciências, certo? Estou trabalhando cada dia a melhoria, né, do audiovisual, né, de tudo aquilo que possa acrescentar para a sociedade, que possa ajudar de uma certa forma para que a gente possamos trazer essa consciência da formação de Cristo. Deus fez isso muito maravilhoso. Existem muitas coisas boas que a gente temos que conhecer, que é simples. Mas até então, nesse meio tempo, nós estamos trabalhando as possibilidades. As possibilidades, eu amo ela porque elas criam uma amplicidade na nossa consciência. Quando a gente vê uma coisa que está maldito, por exemplo, né, sobre o conceito de entender sobre as pronúncias, vocação, sobre a expressão, quando a gente vê isso de uma certa forma do outro lado, quem está vendo, que tem um pouco de conhecimento, eles conseguem já amadurecer. Porque a ideia apresentada é uma ideia boa, mas ela precisa de ser trabalhada dentro da consciência de cada um. E muitas das vezes ela vai parecer mal na expressão visual, mas vai trazer uma consciência boa. Às vezes ela vai trazer uma consciência boa e vai parecer bem na expressão visual, porque essas duas ideias, ela precisa de ser trabalhado, expressão e consciência, expressão, consciência, até que todas as coisas seja realmente uma formação boa, para que a gente possamos relacionar um corpo de um outro de uma forma honesta, sem desonestidade, com relacionamento social, ok? E assim vamos compreendendo, vamos, né, para outra parte desse contexto, né? Eu parei tendo dito sobre a matéria, né? O objeto que se movimenta para a matéria e a matéria que se movimenta para o objeto. Vamos dar continuidade, ok? No entanto, é possível que entre duas matérias que esteja avistando o objeto dispute entre eles este mesmo objeto, e este objeto for objeto que se movimenta para a matéria, ele vai representar o sexo e o dinheiro. E podendo possuir as duas matérias, em que os mesmos estão aplicando para o objeto, e que esteja em movimento, sendo ideal
é separar tudo e tratar isto em parte, sendo matéria, a palavra da vida, e sendo objeto, objeto, podendo representar a conquista de um corpo e outro. Aqui eu falei mais especificamente, vocês vão compreender o que eu estou dizendo. Um grande empresário, por exemplo, né? Ele é um objeto que se movimenta para a matéria, porque ele precisa dessas matérias que movem a empresa dele, certo? Mas quando essas matérias elas se transformam em objeto, ela se transforma em objeto e se vende a esses, por exemplo, esse empresário ele vai ter o poder de possuir essas matérias que estão se vendendo a ele. Hoje em dia tem vários empresários dentro da sociedade que elas possuem a matéria como objeto. Elas querem usar elas de uma certa forma, elas não conquistam os seus trabalhadores, eles são arrogantes, estúpidos, eles tratam aqueles seres como objeto, como apenas um serviço braçal. E muita gente ela se coloca nessa posição. Muitas das vezes não é o patrão, é as pessoas que se colocam, ela se permite. Ela olha para o carro do patrão e vê que ele foi muito bem na vida, muito bem sucedido, e ela começa a usar aquela ideia, tratar aquele patrão como objeto. E quando ela trata aquele patrão como objeto, ela se permite. Mas até então, eu quero que vocês entendam. Todo patrão são objeto que se movimenta para a matéria. E aonde que nós vemos o objeto? Né? No CNPJ do patrão, né? Naquilo que ele está se movimentando. Se é um CNPJ, ele é um objeto, ele é um patrimônio, ele é uma estrutura, ele é um líder daquela construção. Aquele líder ele vai poder ser bom e vai poder ser ruim. Certo? Existem pessoas que tiram benefício disso e existem pessoas honestas apenas, né? Que estão ali entendendo a postura social de cada um. Uma que, né? Um faz o trabalho e o outro que dá o trabalho. Existe sempre essas duas ideias. Eles fazem uma coisa simples. Eu te dou trabalho, a pessoa vai melhorando, né? Vai contribuindo para a empresa, ela vai evoluindo, vai gerando economia, então você já vê nele um potencial. Então vamos promover ele, é simples assim. Mas muitas das vezes o patrão deixa de promover um por causa da aparência das pessoas. Hoje eles promovem isso, porque usa objeto. Às vezes tem uma pessoa que é competente, mas não vou promover porque ela é feia, por exemplo, né? O patrão, porque agindo como objeto, não vou promover. Mas o outro de cá, né, simples, humildezinho, faz a empresa crescer, mas do outro de cá é mais bonito. Porque o patrão já vai dar a ideia daquele objeto, vai dar a ideia que aquele objeto possa servir ele sexualmente, certo? Existem essas duas ideias. Então, nesse meio tempo, você entende que sexo e dinheiro vai estar aplicando dentro dessa ideologia, certo? Vocês trabalham isso dentro das suas consciências, ok? A conquista, ela não pode se dividir no corpo, ou seja, dois corpos estão desejando as mesmas coisas. Estes desejo vai representar os interesses de um corpo e o outro, certo? Neste tempo, podemos conhecer que os dois vai ter caminho diferente, pois o caminho é a matéria que se movimenta para o objeto. E se por um motivo o corpo e o outro se voltar contra a matéria, ele vai idealizar a matéria como um objeto, aonde ele pode possuir e se comparando um objeto, e sendo o objeto que se movimenta a matéria. E se um deste corpo negar o ideal de um e do outro, aquele que negar também será negado, pois a prosperidade é um caminho amplo de conhecimento, e de forma, se um limitar o outro, este mesmo um será limitado no corpo, e da mesma forma. Só acrescentando o que eu estava dito antes, perfeito esse
contexto foi muito bom, ok? Se for possível, vocês voltam e ouçam de novo, é bom, ok? E entenda o que está sendo dito para que não tenha dúvida de nada, porque quando isso chegar em suas consciências, vai ser muito perfeito, muito bom, ok? Mas a princípio eu quero que vocês entendam que os interesses é ele que vai criar oportunidade, certo? Mas eles não podem ser divididos no corpo, porque senão você vai gerar uma disputa, certo? O caminho meu é um caminho, o caminho dele é outro caminho, certo? Às vezes pode ter caminho separado, também existe essa ideia de que eles possam ajudar um ao outro, certo? Quando um vem se promover primeiro. Todo o interesse tem que se aplicar no objeto e não na matéria. Porém, tem interesse que é relacionamento corpo a corpo. Este interesse, ele se aplica diretamente no objeto que se movimenta para a matéria. Ou pode ser a matéria que se movimenta para a matéria. E de forma que existe forma de relacionar este interesse, e podendo ser bom ou ruim. E quando for bom, ele vai se aplicar diretamente na frutificação do corpo, explicando uma estrutura familiar. E quando for ruim, ele vai se aplicar no momento desta ação, e podendo ser bom ou ruim. E da mesma forma, pois o ideal do sexo se aplica às estruturas dessas matérias e quando ainda esteja em vida. Quando é matéria com a matéria, é relacionamento corpo a corpo. Se é relacionamento corpo a corpo, nós estamos falando de uma fertilização, de um início, de uma construção de uma família, ok? Aí vai ser objeto que se movimenta para a matéria e sendo matéria que se movimenta para o objeto e objeto que se movimenta para a matéria. Quando os dois entender essas coisas separadamente, que o objeto é objeto e matéria é matéria, então eles vão ter um relacionamento bom. Eu sou o marido, essa é a minha esposa, por exemplo. Eu vou entender que esse aqui é o nosso objeto. Nós vamos estar trazendo essa ideia para conquistar esse carro, por exemplo, os objetos, todos os tipos de objeto, nós vamos estar aqui. Mas para isso der certo, não pode haver uma disputa entre o marido e a mulher. Porque se tiver uma disputa entre eles, eles vão perder esse objeto, eles vão ficar em crise entre eles. Eles têm que entender que isso aqui não faz parte disso aqui, certo? Se quando eu vou para o meu trabalho, eu olho para isso. Mas quando eu vou relacionar minha esposa, eu olho para essa matéria. Então, é matéria e matéria. O objeto já está saindo para fora, representando um trabalho, uma dedicação de tudo aquilo que nós conquistamos com o suor dos nossos trabalhos. Quando a morte, ele se aplica no reino, ele vai representar o Cristo. E quando o Cristo se aplica no corpo, ele vai representar a palavra da vida. A palavra da vida é a verdade na presença do corpo. E esta verdade, ela também é uma imagem da glória de Deus. E desta forma, cada corpo em específico pode ser gloriado com Cristo. E de acordo com a razão social de cada corpo em específico. E se este mesmo estiver sendo negado, é falso. E se estiver sendo aceito, é verdade de Cristo. E de todos os corpos de Cristo. E de forma que nenhum corpo coincidem com a verdade com a verdade do outro, senão o Cristo. E que coincide a verdade de todos os corpos. Pois o espaço de corpo é uma consciência espiritual de vossas próprias realidades e podendo ser contestado por um corpo e outro. Acontece muito isso, né?
que as pessoas contestam essa verdade por interesses, né? Por interesses entre uma coisa e outra. Existem várias possibilidades, vocês vão entendendo essas possibilidades de várias formas dentro da sociedade, ok? Vou fazer, né, mais uma parte, peço a vocês que acompanhem tudo que está sendo dito. É muito interessante esse blog diário. Se vocês aprenderem tudo que está sendo dito, vocês nunca mais serão uma vítima social. Peço a vocês que se inscrevam neste canal, sinaliza o vídeo. Isso é importante para que a gente possamos, né, trabalhar consciente sobre uma coisa e outra. A fama é uma coisa necessária nesse momento, nesse tempo, certo? De dedicação, o trabalho, né? De uma certa forma, a gente falamos de luz, né? Essa fama ela pode vir como uma fonte de luz, né? Naquele tempo, Emmanuel tinha dito assim, não se acenda uma lamparina e põe debaixo para onde que as pessoas não possam ver, coloca ela no alto, certo? A ideia de colocar no alto, ela se realiza com uma fama boa, com uma boa produtividade, nós alcançamos o reino de Deus, que hoje muita gente são incrédulos, acha ser impossível, certo? Porque elas estão negando a si mesmo e trazendo uma criação. Além delas negar a si mesmo e não fazer um bom trabalho social, elas trazem a confusão para dentro dela como verdade. Nega-se por uma causa negada, que já está negada, não está valendo nada. Não é reino de Deus, não é nada. Mas elas trazem uma ideologia, uma coisa criada, uma doutrina criada pelo homem, traz isso para ele como verdade. O Cristo, ele dá para nós essa ideia da palavra da vida, ele traz essa vida para nós. Não estou falando de sacrifício de corpo vivo não, tá? Ok? Pense nisso, firma isso nas suas consciências. Obrigado pelo carinho, obrigado pela consideração, muita paz a todos, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separa as nossas consciências entre a vida e a morte.